Olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live. Nós tivemos um pequeno problema técnico, a live ela se iniciou e caiu do nada, iniciou e já caiu, eu tive que abrir outra, ela fechou na verdade, não é que ela caiu, ela fechou, né? Ela ficou como se tivesse sido terminada. Agora estamos aqui abrindo uma nova live, né? Demorei um pouquinho porque eu tinha que abrir, configurar tudo de novo, mas deu tudo certo. Hoje nós estamos aqui com um painel novo, nós vamos tratar dos nossos amigos pleiadianos, né? Muito grato pela presença de todos vocês são fantásticos, maravilhosos, vamos cumprimentar também os nossos amigos que estão aqui se achegando à nossa live. Muito bem-vindo a todos, tá? Aqui a Maria Helena Siomunides. Oi, Demis, tudo bom? Me assustei, até eu, mas depois eu me tranquilizei. Falei, é só abrir outra live, dá tudo certo. Abriu e fechou. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu acho que sabe o que aconteceu? Eu acho que eu cliquei 2 vezes na hora da Go Live, cliquei 2 vezes, gente. Muito rápido, né? É que às vezes o botão trava, eu apertei uma vez, não entrou a live, apertei de novo, ela entrou e saiu. Foi isso que deve ter sido isso. Mas tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. A Nilza Vargas, muito boa noite. A Edna. Muito bem, Edna. A Edna que está sempre acompanhando as nossas lives. É uma satisfação estar com todos vocês. A Maria Helena de novo. A Eliana Cerqueira, muito boa noite. Também já conhecida, já de muito tempo. Eu ver aqui também, desde o tempo que eu fazia as lives gravadas ainda, né? Eram vídeos gravados, não lives, né? Eram vídeos gravados. Mário Oliveira, muito boa noite. Nossos amigos de Portugal, a Fátima Costa, abraço de Portugal. Muito bem-vindos, um abraço fraterno nos nossos amigos portugueses. E os nossos amigos de todo o mundo, todo o planeta, né? Sabemos também que temos amigos dos Estados Unidos, da Europa. Pessoal aqui da cidade, também de Sorocaba, Leti? Muito legal. Eu não localizei aqui, mas está falando, está falado. Pessoal de Ribeirão Preto, José Inácio da Silva Filho, muito boa noite. O Marcelo, da Itália. O José Augusto Rossi, do Mato Grosso, Costa Braga, Salvador, Bahia, já amigo também conhecido, já até tem feito comentários também nas nossas lives bem positivos, é uma satisfação mesmo estar com vocês. O que você está falando mesmo, gente? Eliana? Da Itália? A Eliana da Itália, um abraço aí para os nossos amigos italianos, eu tenho descendência italiana. Eu sou bisneto de italiano, né, Leti? Sou Martim Diniz, que ele está em todos os lives também, de Portugal. Martim Diniz, também de Portugal. Um abraço aí fraterno para vocês. E para os nossos amigos de todo o Brasil, hoje nós vamos tratar de muitos assuntos importantes que serão abordados nessa live. Aqui o pessoal de Goiânia também, a Marina Moreira de Goiânia, né? Deixa eu ver aqui se eu acho mais pessoas. A Jéssica Cibele, boa noite, irmãos, muito boa noite, né? Nós somos todos irmãos. A nossa amiga Denise, que está aqui moderando a nossa live, junto com outros amigos também. Vamos iniciar a live, que tem muitos assuntos, vamos tentar apresentar todos os tópicos desse novo estudo, né? Estamos numa nova plataforma de estudos, com novos módulos, nós estamos tratando de exopolítica, e eu estava olhando aqui, na primeira live que teve problema técnico, né, que caiu, repentinamente, abriu e já caiu, alguns comentários, assim, bem pertinentes, bem interessantes, que eu queria até compartilhar com vocês, de uma moça, não vou lembrar o nome, até tinha marcado aqui para falar, mas como agora se trata de uma nova live, do mesmo tema, né, obviamente, que ela falou sobre os monumentos, alguns monumentos no mundo que seriam portais, seriam para outra dimensão, Stargates. Na verdade, alguns monumentos eles foram utilizados, isto desde a antiguidade, desde o tempo da Suméria,
para esconder artefatos tecnológicos, Stargates também, entre outras coisas, dispositivos tecnológicos, chaves para outra dimensão, chaves também, dispositivos para acordar, para despertar seres tanto negativos, na maioria das vezes, quase todas as vezes negativos, porque seres positivos não agem dessa forma. E para reforçar essa tese, eu vou apresentar aqui para vocês uma notícia bem interessante. Por exemplo, a guerra do Iraque, Saddam Hussein, foi muito controvertida, porque eles diziam que era por causa do petróleo, essa era a alegação, e é uma grande mentira, mesmo porque os Estados Unidos nem dependiam do petróleo do Iraque, tem a Arábia Saudita, o próprio Estados Unidos também produz petróleo, então é um argumento assim, sem pé nem cabeça, quem entende um pouquinho. Na verdade, eles queriam um Stargate, que estava nesse local aqui, tá? Um portal Stargate em Ziggurat, no Ziggurat escuro, que foi escondido pelo mago sumério Gilmil Ishib. Então, esse foi o objetivo. Então, a batalha, o confronto do Iraque foi apenas uma cortina de fumaça para que os escuros tomassem posse desse Stargate. Vocês entenderam, meus amigos? Eles já procedem dessa forma. No Oriente Médio existem vários dispositivos. Lá tem uma riqueza tremenda de artefatos tecnológicos, portais, Stargate, dispositivos dimensionais, tecnologias também super avançadas que foram escondidas, guardadas, porque nós somos visitados muitas vezes por extraterrestres. Já foi determinado também, eu até mostrei essa notícia, que na Antártida foi encontrado humanídeos de 600 milhões de anos atrás. Então, isso aí vai quebrar todos os paradigmas da origem do ser humano. E a história verdadeira do planeta Terra está prestes a ser revelada. Então, tudo vai ser exposto. Tudo vai ser exposto de forma cabal. E para que eles queriam Stargate? Nós até sabemos o motivo. Esse Stargate, ele dava acesso ao Nibiru. Então, eles queriam pegar... O Nibiru, para quem não sabe, é um planeta prisão. É um planeta prisão. E ele abriga criminosos do universo. Então, a intenção deles na batalha do Iraque, né, era resgatar prisioneiros do Nibiru para ajudar a Cabal. Entendeu? São os piores dos piores bandidos da galáxia, ficam no Nibiru. Então, esse Stargate, em específico, era para ter acesso ao Nibiru, e eles queriam resgatar algum desses criminosos galácticos para auxiliar a Cabal. Então, foi esta a intenção. Então, toda a batalha, aquele confronto, aquela desculpa do Saddam Hussein, do petróleo, é tudo uma farsa. Foi apenas uma cortina de fumaça. Essa notícia, essa revelação vem do Michel Salas, que é o maior especialista em exopolítica do mundo. Tá? Do mundo. Ok, meus amigos? Então, eles quiseram resgatar a órbita elíptica. O Nibiru ele tem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Ele se move na órbita de Júpiter uma vez a cada 3.600 anos. Cada 3.600 anos. Então, a batalha do Iraque, né? Ele teve esta intenção. E hoje nós vamos falar também sobre o mundo intraterreno, que vai ser uma introdução para o assunto, para o tema proposto na live, que é a respeito dos nossos amigos, os pleiadianos, nossos amigos de Pleiades. Eles têm essa característica, eles são todos loiros, de olhos azuis. Tem muita gente que confunde ele com os nórdicos, e de aparência
é muito semelhante mesmo, mas se trata de outros seres. Então, os nórdicos são extraterrestres negativos e os pleiadianos são extraterrestres positivos que fazem parte da Confederação Intergaláctica. E a Terra está prestes aí a compor a Confederação, a 50ª nação a ser confederada. Está um pouco truculento, mas uma mudança, uma transformação desse porte não poderia ser diferente. Então, são milhares e milhares de anos que nós vivemos na escuridão, numa programação mental, dominado, escravos dos arcontes, dos reptilianos, dos greys. Então, é uma fase de transição, de libertação. E uma fase de libertação é truculenta, tem sofrimento, é difícil. É difícil porque depende também do despertar da consciência, porque o ser humano tem parte nesse processo. O ser humano gosta muito de depender dos outros, e é claro que os nossos amigos estão cumprindo a parte deles, mas nós também temos que cumprir a nossa parte. Nós temos uma função muito importante nesse processo. Vocês estão entendendo, meus queridos? Eu vou aqui iniciar. Tá? Eu vou iniciar aqui e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso amigo Jason Reis. Lembra do Jason Reis, do Cálidos 1, Cálidos 2, Cálidos 1, 2 e 3. Cálidos 1, para resumir a história, que você não acompanhou as outras lives, para ser bem rápido mesmo, vou resumir, bem resumido. Se você tiver dúvida, volta nas lives, que eu vou resumir mesmo, tá? Bem resumido mesmo. Vou sintetizar o assunto. Então, Jason Reis fez parte do Indarf, que é uma força humana a serviço dos reptilianos, que tem sede em Marte. Marte tem base americana, que é Ares Prime, que é dominado pelos Estados Unidos, e 2 cidades controladas pelos alemães, da SS. E o Indarf, ele é a força humana, tá, desses alemães. Então, eles utilizam também pessoas, não só alemães, mas também de outras partes do mundo, para cumprir certas missões. E a missão deles é controlar, dominar planetas. Então, no primeiro planeta, eles não puderam fazer nada, porque eles estavam com uma vibração elevada. Então, a missão de dominação foi cancelada, foi abortada. No segundo planeta, haviam 2 seres. Eles já não tinham um despertar da consciência tão elevado assim, então eles estavam suscetíveis a uma tentativa de dominação. E o primeiro estágio foi utilizar uma batalha de falsa bandeira. Então eles utilizaram aranhas híbridas. A aranha é um apelido, tá? Porque na verdade era um ser orgânico robótico, de porte, mais ou menos do tamanho de um touro, enorme, que eram máquinas de destruição orgânicas. E Cálidos 3 foi usado um tipo de híbrido meio humano, meio cachorro, cão, um tipo lobisomem, eles chamavam de lobisomem. Tá? Eu vou ver aqui se eu consigo umas ilustrações aqui para vocês, para ajudar na explanação, para vocês acompanharem melhor o nosso conteúdo. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, tá aqui. Então, Cálidos 3, eles usaram esse ser aqui, tá? Tipo lobisomem. Em Cálidos, esse é o Cálidos 3, tá ok? Cálidos 2 foi utilizado esse ser aqui, que eu falei que eram as aranhas híbridas, tá ok, meus amigos? E eles queriam reduzir a população do planeta. Eles construíram o caos e depois venderam a solução. É mais ou menos o que ocorre, é o modus operandi de dominação em todos os mundos, que vocês possam imaginar, tá ok? Então vamos voltar aqui. No Cálidos 3 nós tínhamos os seres que habitam lá, que são os inseptoides, esses aqui, inseptoides, e também tinha os ciclopes. Deixa eu ver se eu acho o ciclope, tá? Seres com um olho só, que
pareciam com vestidos como camponeses, né? Como camponeses. Eu acho que o Ciclope não está aqui, não tem problema. Acho que eu não sei. Ah, tá aqui sim, Ciclopes. O Ciclopes aqui essa é a segunda descrição do Jason Hayes, tá? Que ele esteve nesses planetas aqui. Então vamos dar continuidade, deixa eu voltar para a nave, porque a gente já situamos já no assunto. Se você tiver dúvida, porque são muitos detalhes, volte nas lives anteriores, tá ok? Vai explicar direitinho e vai tirar suas dúvidas. Então vamos continuar daqui. Cálidos, Jason Hayes e o transhumanismo, né? Os humanos de Cálidos também tinham um tipo humano, né? Não estavam felizes com a construção das supercidades, porque eles viviam em pequenas comunidades, eles eram fazendeiros, comunidades agrícolas, basicamente, tá? Tanto em Cálidos 2, Cálido 3, aqui especificamente em Cálidos 3, porque o Jason Hayes, ele atuou na coordenação da reconstrução das cidades em Cálidos 3, tá ok? Só para você situar. E eles começaram com a concentração populacional, construir grandes metrópoles. Então, eles tiraram as pessoas do campo e trouxeram para grandes metrópoles. Isso é um processo importante para a dominação, para o controle, né? Isso já aconteceu aqui também. Então, eles tiraram as pessoas das comunidades, porque no campo há mais senso de comunidade. Então, você coloca as pessoas em grandes metrópoles, é mais fácil de você dominar, de controlar também e desfazer o último laço de comunidade, que é a família, tá? Então, é assim que eles funcionam. Então, eles tinham que abandonar seu antigo estilo de vida e agora ingressar para as grandes cidades. Parte dos humanos de Cálidos, porque tem o parte humanídeo, né, que tipo um estilo humano, os ciclopes e os inseptoides. Parte dos humanos não aceitaram esse tipo de coisa e houve uma rebelião. Nessa rebelião, eles começaram a destruir os transportadores do Indarf, né? Eles fizeram atentados, e esses atentados ocorreram várias explosões. Existiam células de contenção de energia antimatéria nesses transportadores, tá? E na época, o Jason Hayes trabalhava para o governo local. Eles estavam construindo um novo governo, estavam centralizando o poder, construindo grandes cidades, porque depois da Batalha de Falsa Bandeira, a população foi reduzida, muito reduzida, então teve uma redução populacional considerável, e eles estavam, o planeta deles tinha sido destruído, e o Indarf falou, nós vamos ajudar vocês a reconstruir tudo. E foram eles que causaram todo o problema, né? Toda aquela mazela. E eles estavam lá para reconstruir, e a proposta deles era formar um novo governo, um governo centralizado e grandes metrópoles. Grandes metrópoles. Então, vamos deter esse detalhe. Esses transportadores, eles eram assim, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês entenderem melhor. Eu devo ter aqui, assim, ó. Carro transportador, tá? Este era o veículo transportador, porque eles tinham uma estação orbital, que eles construíram, o Indarf construiu, isso foi feito pelos humanos, meu querido, já existe essa tecnologia no Serviço Secreto Espacial, que é um tipo de veículo blindado, antigravidade, ele não precisa de rodas, tá? Ele flutua, tá ok? E ele é um carro e ele também é uma nave espacial ao mesmo tempo, e ele também pode ser um submarino. Tá? Essa tecnologia já existe. Ok? Vamos continuar aqui. Então, eles fizeram um atentado contra esses carros. Eu vou deixar aqui para vocês olharem, bem futurista mesmo. E para tirar o governo centralizado, né? Porque estavam os rebeldes, né? E esses transportadores eram para mover pessoas para a estação orbital, e cabiam entre 50 a 100 pessoas. Cabia até 30 pessoas em cada carro desse. E nesse atentado, aproximadamente morreram entre 50 a 100 pessoas do Indarf, perderam as suas vidas nesse atentado. E o interessante é que não foi o Indarf, os soldados do Indarf que estavam ali para construir, que reprimiram a rebelião.
foi o próprio governo deles. Eles estavam ali associados ao Indarf, então eles reprimiram a rebelião. E, então eles começaram um processo tecnológico compartilhando tecnologias, né? Porque era um país agrícola, tanto com o Carlos II quanto o Carlos III. Tecnologia de máquinas, não era tecnologia vibracional, era tecnologia à base de máquinas. Eles tinham, no caso, os nativos de Cálidos, tanto os ciclopes quanto os humanos, quanto os septoides, alguma tecnologia de vibração, mas não era muito avançada, tá ok, meus amigos? Então, eles criaram estações orbitais, que eram um plano dos Dracos, tá? Tudo planejado pelos draconianos. A estação orbital é isso aqui, ó. Esta aqui é a estação orbital. Deixa eu colocar para vocês verem. Segundo a descrição do Jason Reis, esta era a estação orbital de Cálidos, tá ok? E o objetivo era fundir o ser vivo com tecnologia, ou seja, o transhumanismo. O que eles queriam é que o ser humano perdesse, né, esses seres, perdessem a sua alma, né, vamos colocar assim, e se tornassem meio ser, meio máquina. O transhumanismo, que é o mesmo que é proposto pelo Elon Musk aqui no planeta Terra. Então, eles seriam fundidos meio máquina e meio humanos. Todos os seres ali de Cálidos. Esta era a estação orbital, onde eles levavam tecnologia, coisas, levavam o pessoal lá também para aprender tecnologia avançada. E eles também implantaram um sistema monetário e religiões de controle, vícios e prostituição. Aí você me fala assim, por que uma pessoa vai colocar vícios e prostituição e religião ao mesmo tempo? Simples. A religião é um mecanismo de controle, mas ela pode atrapalhar o plano dos escuros se ela atuar trazendo para as pessoas o senso de comunidade. Então, ela tem um efeito colateral. Imagine assim, a religião ela é uma forma de controle, porque ela traz medo, submissão, principalmente aos governos, né? Só que ela tem um efeito colateral que mantém o senso de comunidade. Para destruir esse efeito colateral, essa na visão dos draconianos, tá? Do Indarf, o que eles fazem? Eles colocam vícios, prostituição, secularização, e assim eles conseguem conter esse efeito colateral, que para eles é negativo, né? Que nós sabemos que é super positivo. Eu estou falando isso na concepção, na visão desses seres trevosos, tá ok, meus amigos? Então, o que eles fazem? Para interromper esse efeito colateral, eles colocam vícios e prostituição, secularização, famílias menores, assim, desavenças familiares, e vão criando esse tipo de coisa. Aí a religião só cumpre o propósito que lhes interessa, que é só a dominação. Então, o avanço tecnológico repentino que eles tiveram, né? E máquinas que apontavam para a inteligência artificial, porque as máquinas apontam, elas direcionam para a inteligência artificial, que aponta para o transhumanismo. Então, eles queriam criar grandes metrópoles, centralizar poder, fim das liberdades em troca de segurança, porque, afinal de contas, eles foram atacados, né, que isso aí foi uma farsa, né, pelas criaturas lobisomens, tanto isso em Cálidos III, em Cálidos II foi aquelas criaturas aranhas gigantes, mutantes, que dizimaram a população. Então eles trocavam, como eles estavam com muito medo, eles trocaram a sua liberdade por segurança, tá? Então é uma tática, trocar liberdade por segurança. E Jason ele ficou um ano afastado, porque ele teve um ocorrido em Cálidos III com inseptoide, que eu falei. Ele ficou afastado um ano, depois ele retornou, porque ele ficou ferido, né? Então, quando ele voltou, já havia assassinatos, os crimes aumentaram de forma exponencial, vícios. Então, eles tiveram que criar polícia, porque nem precisava ter polícia naquele local, né, naquele planeta. E as coisas já não eram como antes, tudo mudou.
Então, a ideia, né, então, o Jason Reis, ele fala, era renunciar à liberdade em troca de segurança. E o processo tinha que ser gradual, né? Ele fala que é como se colocar um sapo na água fervente, né? No caso do Jason Reis. O Jason Reis, hoje, ele faz parte da Aliança da Terra. Ele está só compartilhando aqui, meus amigos, a tática dos escuros. É bom dizer que esse relato aqui do Jason Reis foi de 2018, tá? De 2018. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Com o que está acontecendo aqui na Terra. E é como se você colocasse um sapo na água fervente. Se você pegar um sapo e colocar na água fervente, ele vai pular fora da panela. Agora, se você colocar o sapo na água fria e começar a ferver aos poucos, ele fica lá e nem percebe. Ele é cozinhado vivo e nem vai tentar sair da panela. Então, a tática é você, aquela dominação, cozido, né? Cozido. Ele vai ser cozido e nem vai sair da panela, né? E as máquinas, esses transportadores, né? Esses carros transportadores eram movidos por antimatéria. Eles tinham motores de antimatéria. Então, a população de Cálidos 3 era de 2 bilhões de pessoas. E eles estavam se recuperando as cidades, né? E a produção de alimentos também foi centralizada, porque antes eram comunidades agrícolas, e eles trocaram por máquinas replicadoras, mas não é uma máquina replicadora que nós queremos, é uma máquina replicadora diferente, porque ela não era gratuita. Ela podia ser usada, mas tinha que ter combustível mineral. Então, para a máquina replicadora funcionar, ela necessitava de minério. Então, ela tinha que ter um combustível para que ela funcionasse. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, eles tiveram uma revolução industrial muito rápida, né? E tinham 13 famílias, olha que mais interessante, 13 famílias que controlavam tudo. Aí lembra os Illuminati, 13 famílias que controlavam tudo, 2 bilhões de pessoas. E essas 3 famílias recebiam ordens diretas dos draconianos, é bem interessante, né? Então, o discurso de medo, né, dos lobisomens híbridos e as aranhas gigantes retornassem. Então, eles ficavam falando, a gente precisa fazer isso, vocês têm que centralizar o poder, senão, vai que os lobisomens voltem aqui, ou as aranhas, então vocês têm que submeter a esse novo governo global. É bem interessante mesmo, né? E por causa do medo, eles tinham que abraçar novas tecnologias. O medo faz as pessoas aceitarem coisas que elas jamais aceitariam. Palavras do Jason Reis, né? Então eles tinham que ficar preparados, né? Preparados para um novo exército, que aparece um novo exército invasor. Só que foi tudo combinado, né? Tudo combinado. Foi uma batalha de falsa bandeira. E o objetivo final de tudo isso, a meta final, é a ligação, a fusão do ser vivo com tecnologia, ou seja, o transhumanismo. Então, o desfecho final da dominação é o transhumanismo, porque quanto os seres têm alma, têm vibração espiritual, têm a sua ligação espiritual, eles podem ascender a qualquer momento e podem interromper esta teia de dominação. Por isso, eles querem o transhumanismo, porque daí eles se tornam, o transhumanismo, qualquer ser se torna o escravo perfeito, um escravo sem alma, né, totalmente controlado pela inteligência artificial. Né? Então, eles tinham empresas de mineração, então não tinham mais plantações, apenas empresas de mineração, que eram corporações da terra. Olha só que interessante, estavam ligadas 4 empresas de corporações que eram aqui do planeta Terra. Parte da produção de minérios ia para Cálidos, manufaturada, e aí para as 13 famílias, parte ia para as 13 famílias, parte para Cálidos, da mineração, né, já manufaturada, e parte dessa produção de minério ia para essas 4 empresas da Terra. Tá? Isso segundo o nosso amigo Jason Reis, que é um denunciante do Serviço Secreto Espacial, tenente-coronel Jason Reis. Tá? Só para vocês saberem, ele tem uma patente militar altíssima. Tá? Então, isso é muito sério. Isso está em concordância com tudo que está acontecendo. Isso é uma tática mesmo. Né?
Então, meus amigos, agora eu vou partir, deixa eu voltar para a nave. Isso aqui é uma lição muito interessante. Ele não sabe mais, depois ele teve que retornar para a Terra, o que aconteceu com Cálidos 3. Ele fala que é a nossa responsabilidade, que nós devemos ascender, porque após a ascensão da Terra, nós teremos que recuperar, ajudar a recuperação de Cálidos 3, Cálidos 2. Algumas pessoas vão dizer assim, mas as máquinas replicadoras não são positivas. Claro que são positivas. O que eu estou querendo dizer para vocês é que os reptilianos, eles são seres de terceira densidade que conseguem reproduzir tecnologia dimensional, ou seja, igual aos nossos amigos arcturianos, nossos amigos pleiadianos, só que eles utilizam máquinas, entendeu? Máquinas. Tecnologia vibracional não precisa de máquinas. Esta que é a questão. Então, para o ser humano ascender e ter posse das tecnologias de fato e de direito, de forma que ele não tenha que submeter ao sistema, depende da nossa ascensão espiritual. E tem mais um detalhe. Com o despertar dos filamentos do DNA e da glândula pineal, nós não teremos acesso apenas à tecnologia dos nossos amigos da Confederação Intergaláctica. Nós podemos superar e muito. Nós poderemos entrar na 7ª, 8ª dimensão, estar tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, ser seres autossuficientes e ser tecnológicos, ser um ser tecnológico. Então, o ser humano vai se tornar um ser tecnológico por si mesmo. Eu vou falar assim a respeito agora do Emily Smith, falando sobre os intraterrenos, e isso vai ser uma introdução aqui para vocês compreenderem o que está ocorrendo no planeta. No planeta. Tá ok, meus amigos? Então, algumas atmosferas do mundo intraterreno, tá? Eles têm microclimas. Existem vários bolsões. O mundo intraterreno é como se fosse um favo de mel com vários bolsões. Tem pessoas que perguntaram assim para mim, e o petróleo? E o magma que sai dos vulcões? Muito bem. Entre os bolsões dos mundos intraterrenos, que são milhares de mundos, com seus próprios microclimas, seu próprio ecossistema também, que eu vou abordar aqui com vocês, entre esses mundos, esses bolsões, existem, que separa um mundo do outro, bolsões de petróleo e bolsões de magma. Então, a extração de petróleo causa terremotos, porque ela traz um desequilíbrio no interior da Terra, porque um mundo ele precisa ficar em conexão com o outro, de certa distância. Você tira o petróleo, então isso causa um desequilíbrio nos mundos interiores. Isso pode causar terremotos, vulcões, tsunamis e vários problemas. Então, a extração de petróleo é a causa de vários desastres aqui na superfície e também pode comprometer o mundo intraterreno. Vocês entenderam, meus queridos? O interior da Terra não é de ferro, o núcleo da Terra. O núcleo da Terra é composto de água em forma de plasma, tá? Em forma de plasma, o núcleo da Terra, que é uma água gelatinosa. O magma tem, mas o magma fica entre os bolsões dos mundos intraterrenos. Então, entre os bolsões, tá? Entre um bolsão e outro, você tem magma e petróleo, que separam um mundo do outro, porque os mundos intraterrenos não são conectados entre si. Não tem como você entrar no mundo intraterreno e entrar no outro. Eles fazem isso, né? Os exploradores, o Serviço Secreto Espacial. O Emily Smith ele esteve 22 vezes no mundo intraterreno, 22 vezes, esteve em 22 expedições diferentes, e cada uma delas tinha que ser, para você ter acesso, você tinha que entrar através de portais, tá ok? Portais, eles usavam, os terremotos também acabam abrindo fendas, e muitos desses seres acabam vindo à superfície. Um exemplo disso é o chupa-cabras. O chupa-cabras é um ser intraterreno, que teve acesso através dessas fendas que se abrem em terremotos, em cavernas vulcânicas, por causa desse desequilíbrio da natureza, e alguns desses seres estão escapando para cá. O que é chamado de
as fadas, os seres, chamado não, porque é um tipo, são fadas mesmo. Os gnomos, os duendes, os elfos, são todos seres intraterrenos. Ok, meus amigos? Não tão evoluídos como Anshar, daquelas 7 raças que eu já apresentei para vocês. Se caso você tiver dúvida a respeito desses assuntos, nossas lives são feitas através de módulos, então elas são progressivas. Eu aconselho você a retornar e ver os vídeos anteriores para você ficar antenado no assunto. Então, continuando, né? A gravidade também é diferente, dependendo do bolsão. Há diferença de gravidade, tá ok? Tipos de bolsões afeta até a gravidade. E ele também pegou várias amostras de seres que sobrevivem nas mais diferentes locais, até mesmo no vácuo do espaço. Né? Aí você fala assim, mas a vida pode surgir no vácuo do espaço? Pode. Um exemplo disso são os ébani. O que é o ébani? O ébani, ele é um organismo voador não identificado. Aqui é um tipo de ébani, vou mostrar vários aqui, eles têm várias formas diferentes. É como se fosse um verme do espaço. E essas criaturas, elas surgem no vácuo do espaço. Tá, meus amigos? Aqui, ó. Mais um ébani, isso aqui foi um vídeo, 2009, 1º de março de 2009, foi gravado por Ismael Lopes. Tá aqui outro tipo de ébani também. Outro tipo de ébani. Mais um aqui para vocês. Outro tipo de ébani também aqui. Mais um ébani. Muito bem. Ó, esse ébani aqui é bem legal porque tem aqui um avião e foi tirado. Dá para ver aqui, ó. Deixa eu colocar mais perto para vocês. Ó, dá para observar aqui um ébani. Então, o ébani é um organismo que ele tem origem no vácuo do espaço. Porque a nossa concepção de vida está tudo errado, tá? Se você for na Fossa das Marianas, é um lugar onde não tem luz do sol e mesmo assim a vida prospera. Existem vários seres, são a prova, é uma evidência, nas Fossas da Mariana, que nem sol tem. E também existe seres, né, nas fontes termais, né, Leite, que fala, né? Termais, onde é muito quente, onde você seria pulverizado, tão quente que é, e mesmo assim a vida prospera. Não é à toa, até vou mostrar aqui algumas notícias para vocês. O documento da Marinha Americana mostra a criação da arma de modificação do espaço-tempo. Então, essas coisas já estão sendo reveladas pouco a pouco. Deixa eu ver aqui mostrar para vocês. Ó. Cientista russo diz que há provas de vida em Vênus. Vênus que tem 450 graus Celsius. E isto já foi comprovado. Tá? Os cientistas russos já sabem que existe vida em Vênus. Em Vênus também foi detectado fosfina. A fosfina é gerada por micróbios anaeróbicos. E, geralmente, eles têm origem através da indústria. Eles são um detrito, né? Ele é produzido por detrito industrial. Não tem explicação, tá? Não tem explicação, que é mais uma prova que Vênus pode ter vida, sim. No caso do cientista russo, é o Leonid Kazafomility, cientista russo, com provas de vida em Vênus, através de sondas soviéticas. Essas sondas soviéticas gravaram aqui um micro-organismo, que vocês podem ver aqui em Vênus, passeando tranquilamente nos 450 graus Celsius. Isso eu estou falando da superfície. Agora, existem seres venusianos, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, que é a parte principal da live, né, gente? Que todos estão esperando, né? A parte principal, mas eu tenho que fazer essa introdução para vocês entenderem que isso é uma possibilidade real, sim, é um fato, é um grande fato. Então, no interior da Terra, você tem os elfos, tá? Que não são seres mitológicos, eles existem de verdade, tá? Aqui, os elfos, para vocês observarem. Quem esteve no interior da Terra pela primeira vez foi esse senhor aqui, que é o almirante Richard Byrd. Ele foi recebido pela sacerdotisa Kari, assim como o Cory Gold, mas ele foi o primeiro que teve acesso ao mundo intraterreno, que ele revelou isso para o mundo. Muito interessante, aqui mostrar para vocês também. Deixa eu mostrar aqui outra coisa também, aqui, ó. Patente com tecnologia de UFOs extraterrestres da Marinha dos Estados Unidos levanta questões. Então, eles estão patenteando já tecnologia extraterrestre. Então, isso é um processo
já em andamento, meus queridos, tá? Um processo em andamento. Aqui, super tecnologia. Essa aqui eu já mostrei, né, da modificação da arma do tempo. Aqui já tem aqui, ó, ilustração de um dispositivo que manipula a massa inercial, já para antigravidade. Todo o projeto prontinho, tá? Já está sendo a amostra. Isso é uma evidência que as tecnologias vão vir à tona. Esse aqui é o engenheiro, tá? Da antigravidade, que é o Salvatore Paz, de armas também, assim, que usam energia plasmática direcionada. Aqui o projeto, tudo isso já está sendo patenteado, tá? Então, o nosso mundo está prestes a assumir um novo curso, tá? Um novo curso. Isso aqui, ó. Cientistas encontram possível sinal de vida em Vênus, que é o que eu falei aqui há pouco, né? Que é a respeito da fosfina, tá? Fosfina, que é um detrito, são micro-organismos anaeróbicos, só podem ser encontrados através de produção industrial. Não tem explicação, tá? Não tem explicação. Eles falam, não tem explicação. Nenhum cientista consegue explicar esses fatos, Então, agora eu vou voltar para a nave e nós vamos voltar. Agora a gente vai ficar na parte boa da live, a parte principal. A parte principal da live. Então, todos apostos para uma grande revelação. Uma grande revelação que com certeza vai inspirar vocês e vai ajudar vocês a entenderem também este momento único no qual nós estamos vivendo. Tá ok, meus amigos? Eu vou aqui... Deixa eu ver aqui se eu acho. Só um minutinho para me situar. Então, os bolsões, eu já falei dos bolsões, né? Eu vou pular um pouquinho. No interior da Terra aqui, eu vou apresentar, não sei se eu apresento agora, eles fizeram uma expedição. E numa dessas expedições, onde o Emily Smith esteve, havia plantas carnívoras. Plantas carnívoras que devoravam animais de porte. E elas atacaram uma das... as expedições eram feitas por 15 pessoas, todos cientistas, geólogos, pessoas do clima, que também especialistas, biólogos, né? Também nessas equipes, e eles atacaram uma dessas pessoas, a planta parecia uma flor de lótus. Deixa eu mostrar aqui, já para matar a curiosidade de vocês. Ela era assim, ó. É assim que era a planta carnívora intraterrena, tá? Num dos bolsões intraterrenos. Aqui é uma ilustração de como ela atacou a moça, né? Porque ela tem tipo... É como se fosse um polvo, né? Um polvo. E ela se enrolou no pé da pessoa. Ela fecha, depois ela coloca a pessoa dentro dessas folhas, né? Como se fosse uma flor de lótus. Ela se fecha e ela digere a pessoa ali lentamente. Então a equipe teve que socorrer essa moça, ela estava andando. Qualquer coisa que chegue 15 metros próximo do seu território, ela ataca. Tá? Ela ataca, é muito feroz esse tipo de ser. E ela se desenvolve nesse tipo de terreno aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um terreno assim, todo rachado, né? Parece o Nordeste, né, gente? Lembra bastante o sertão nordestino, né? Nesse tipo de local, assim. E elas não ficam próximas uma das outras. O Emily Smith não sabe explicar por quê. Talvez a planta carnívora alfa destrua a menor, né? Pode ser uma possibilidade. Então elas ficam longe, ela tem um espaço entre uma e outra, né? Eles encontraram também um animal de grande porte que estava sendo digerido, né? Só que já tinha morrido, né? Já tinha falecido, não puderam fazer nada. E eles pegaram amostras dessas plantas e o mais incrível de tudo é que ela tinha nervos. Nervos, gente. Ela tinha nervos, essa planta. Então, eles acreditam que é uma planta mutante com DNA híbrida, com DNA alienígena. Né? DNA alienígena. Deixa eu voltar para a nave. Voltando para a nossa nave. Muito bem. Voltando para a nave. E essa planta ela tinha o quê? 2,5 metros de altura por 4,5 metros de largura. Tá? Então, essa foi uma experiência, assim, bem impressionante mesmo. Ele fala também de vários tipos de
de plantas que são utilizadas pela indústria farmacêutica, por exemplo, há plantas medicinais de cura de todas as doenças, estão no mundo intraterreno. Ele fala da globulina A2M alfa 2 macro, que eu apresentei aqui. Essa substância, ela tem origem no mundo intraterreno e tem a capacidade de curar todas as doenças que está na mão do Serviço Secreto Espacial. E também rejuvenescer as pessoas, retardar o envelhecimento, porque ela regenera as células. Né? Fala aqui de vários tipos de frutas maravilhosas que tem nesses locais, né? Frutas novas, comestíveis, como o bocado. Vou só falar dessa fruta aqui, porque senão a live vai se estender bastante. Uma outra hora eu dou mais detalhes. Né? O bocado. Era uma fruta em forma de ovo, um tamanho de um ovo de avestruz, tá? Só para vocês entenderem. E o gosto, ela disse que era uma mistura de mirtilo com melancia, né? E essa fruta, ela era azul. E ela tinha muitos nutrientes. Ela podia satisfazer uma pessoa com tudo. Ela tinha carboidrato, ela tinha proteínas, ela tinha minerais, ela tinha ferro. Era um alimento completo. Então você conseguiria sobreviver apenas com essa fruta, tá? No mundo intraterreno. Que eles deram o nome de bucado. Olha, gente. Bucado. Bucado. Eles batizaram o nome dessa fruta de bucado e eles já estão cultivando isso no Serviço Secreto Espacial, gente. Já tem aqui na Terra. Esse tipo de fruta também. Nozes diferentes, com gosto de pistache. Olha, nozes com gosto de pistache, gente. Ele tem até 100 vezes mais proteína que uma noz comum. Uma fonte, você tem que comer só um pouquinho, porque senão você pode passar mal. Que é muita proteína mesmo. Muita proteína. É proteína demais. Absurdo de proteína. Agora vamos voltar para... Vamos falar... vamos falar sobre o nosso amigo, que era o super soldado, que era o Stephen Shua, né, Lete? O Stephen Shua, que nasceu em 19 de outubro de 1960 e ele faleceu agora, né, no dia 3 de março de 2021, nesse mês, depois da entrevista que ele fez para... Deixa eu ver se eu esqueci o nome dela. Helena Dana, que é youtuber. Você pode até ver o canal dela. É em inglês, não tem legenda. Tive que fazer um esforço muito grande, ter só aquelas legendas do youtuber mesmo, que são terríveis, né? São horríveis de compreender. Mas a gente conseguiu, né, Lete? Vindo várias vezes, entender tudo. Canal maravilhoso, tá? O canal da Dana. Né? Como que é o nome dela mesmo, Lete? Helena Dana, né, Lete? Helena Dana, que também fez entrevista com o nosso amigo Michel Salas. Então, eu vou falar aqui da Helena Dana. A Helena Dana, quando ela tinha apenas... Vou contar a história dela para vocês. Quando ela tinha apenas 9 anos de idade, tem que pegar ilustrações, ela estava dormindo na sua cama, para ajudar na história, a compreensão da história. Estava dormindo na sua casa e, de repente, ela viu Grace no seu quarto e ela foi abduzida. Então, ela conta que ela começou a flutuar, abriu uma luz, ela conseguiu passar pelas paredes. Olha que impressionante a tecnologia, né, Lete? E vocês acham que isso é impossível? O próprio Emily Smith conta que ele sofreu um atentado, né, por causa das revelações que ele faz, e ele diz que uma equipe entrou na sua casa sem arrombar a porta. Eles literalmente atravessaram as paredes. Então, essa tecnologia existe sim. E é usada até pelos super soldados. Então, eles conseguem entrar em qualquer local. Não precisa de arrombar a porta, nada. Então, eles conseguem ultrapassar paredes. Então, os Greys utilizam esse tipo de tecnologia. Então, veio uma luz, uma menininha apenas de 9 aninhos, né? Essa garotinha, foi levada até a nave dos Greys. E nessa nave, tiraram toda a roupa dela, tá? Completamente. Ela disse que tinha muita dificuldade em respirar. O ar desse local era rarefeito, muito rarefeito.
o ar desse local. E eles implantaram na sua mente, atrás na nuca, né, no seu cérebro, um implante, e eles perfuraram o seu estômago. Eles não sabem o que eles estavam fazendo exatamente, mas ela começou a sangrar muito. E ali havia Greys pequenos, tá? Greys pequenos, assim, 3 Greys pequenos, igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês, e um Grey maior, já com feições, porque os Greys eles não têm feição nenhuma. Eles são como robôs, eles são máquinas orgânicas. Eu já apresentei para vocês. Isso é bem interessante o testemunho da Ana, que ela escreveu até um livro, eu até vou mostrar o livro dela para vocês. Pelo seguinte, a Helena, Dana, eu falei Ana, né? É Dana, tá? Helena Dana. Que eles não têm nenhuma expressão facial, eles são como se estivessem assim, são totalmente frios, é como máquina, né, gente? Exatamente uma máquina, né? Eles não têm qualquer tipo de expressão facial. Já os Greys maiores, eles já têm expressão, eles já fecham os olhos, conseguem frisar as testas, eles têm expressão facial. Então, eles que comandam os menores. Os menores são clones, robôs orgânicos, apenas que fazem o serviço para eles. Então, havia um Grey alto e 3 Greys orgânicos robôs. Estavam fazendo esse procedimento, que ela estava sofrendo muito, chorando demais, e uma situação realmente terrível, foi muito traumatizante para ela, e ela completamente nua, tá? Completamente nua, ali, e o Grey colocando o implante na sua mente e perfurando o seu estômago. Então ela estava toda ensanguentada, ensanguentada nesse local. Do nada, essa foi a experiência dela, porque é bom vocês entenderem que a Helena Dana é a maior canalizadora, ela tem empatia direta com os pleiadianos do mundo. Então ela sempre trouxe revelações também para os nossos tempos. Então vamos acompanhar a história dela, que vale muito a pena, tá? Vale muito a pena mesmo. Então o que ocorreu? Ela estava ali, do nada apareceu uns homens de capacete dentro da nave dos Greys, dessa nave prateada. É bom dizer que essa nave era prateada. Antes da abdução, eu esqueci de um detalhe aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes dessa abdução, deixa eu só retornar aqui. Antes da abdução, um dia antes, ela viu várias naves prateadas perto da sua casa. E no dia seguinte, ocorreu a abdução. No caso, ocorreu no dia seguinte. Então, a Dana, voltando aqui, estava ali sofrendo, já chorando, diz que ela chorava copiosamente, e ela ficava paralisada, né? Então, ela só conseguia controlar a cabeça só, no máximo. O resto do corpo totalmente paralisado. Diz que apareceu uns homens, 1,85 m, 1,90 m, com uniforme, né, como se fosse de astronauta, né, com um capacete, que lembra bastante um astronauta, e eles estavam armados com um tipo de laser, e eles eliminaram todos os Greys. Teve um que ela ficou assim, marcou muito ela, pegou o Grey pelo pescoço e o estrangulou até a morte. O estrangulou assim, e ela ficou impressionada. Ela conta que diz que ele estava fazendo isso com muito gosto. Ele realmente estava gostando do que ele estava fazendo, né? Sem nenhum tipo de piedade. Ele estrangulou, e um desses dos seus salvadores, né, que chegaram ali, pegou ela pelo colo, tirou ela dali. Ela estava ligada em vários tipos de equipamentos. Ele tirou todos os dispositivos, né, gente? Dispositivos, acho que é qualquer coisa, né, para fazer as experiências, os Greys, né? Vários eletrodos, né, como se fossem eletrodos. Então ela retirou todos esses eletrodos, pegou ela nos braços, e ela conta que eles falavam numa língua estranha, que ela nunca viu na vida, né? E um deles, ele ligou um tipo de aparelho, né, Lente? E começou a falar em francês, né? Porque ela mora nos Estados Unidos, mas foi na França. Começou a falar em francês, na língua dela. Falou: fique calma, que nós viemos aqui para te salvar, para te resgatar. E quando ela chegou na nave dos seus salvadores, ela foi apresentada a esse homem aqui. Esse homem se chama, ele falou: meu nome é Toran.
Toran, nós somos pleiadianos. Nós viemos aqui para resgatar você. Fique tranquila, tá? Fique tranquila, nós não vamos fazer mal para você. Nós vamos levar você para sua casa. Eles fazem isso há muito tempo, os Greys. Nós estamos numa batalha, num combate com eles, juntamente contra os reptilianos e os Greys, né? Que eles são todos mancomunados, aliados. Nós somos da Confederação Intergaláctica. E a descrição é exatamente essa. Era um homem loiro, com os olhos azuis, cabelo comprido. Os pleiadianos eles têm cabelo comprido, tanto os homens quanto as mulheres. Cabelo bem comprido. E eles vestiram a menina. Parece que ela se sentiu confortada, né, muito feliz, emocionada. Ela se sentiu segura, ela não ficou com medo. Diz que nessa nave dos pleiadianos ela conseguia respirar bem. Diz que tinha um clima bom. Olha que interessante, diz que a vibração era positiva, ela ficou feliz, ela teve paz, ela sentiu paz, né, naquela nave dos pleiadianos, no qual ela foi resgatada. E eles falaram o seguinte, olha, os Greys colocaram, né, o Toran falou para ela, os Greys colocaram um implante no seu cérebro, nós vamos tentar extraí-lo. Então eles colocaram ela numa mesa para tentar extrair o implante. Aí um falou para o outro, eles começaram a falar na língua deles, né, na língua dos pleiadianos. Às vezes eles falavam telepaticamente, que é interessante, né, e às vezes eles falavam na língua deles. Ora era por telepatia e ora eles usavam o vocábulo, né, falavam verbalmente. Então eles usavam os dois métodos de comunicação. E aí um começou a balançar a cabeça para o outro, falar assim, gesticular, ela não estava entendendo o que está acontecendo, estavam preocupados. Aí o Toran disse para ela, não fica preocupada, não tem como extrair esse implante, porque se a gente extrair esse implante, você vai morrer, porque ele está bem no meio do seu cérebro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar a frequência do implante. Então você vai se comunicar conosco, nós vamos ter contato com você para sempre. Então eles mudaram a frequência do dispositivo. Como não dava para extrair o dispositivo, eles mudaram o dispositivo, no caso o chip, o rastreador, para ser um rastreador pleiadiano. Agora não era mais um rastreador dos Greys. E a Helena Dana voltou para sua casa. Né? Deixa eu voltar aqui para a nave. Ela escreveu esse livro aqui, tá? Alien Races, de Helena Dana, tá aqui, tá? Contato com Extraterrestres, muito bom livro mesmo, fantástico, e essa história está no livro. Deixa eu voltar para a nave aqui, porque tem uma complementação, e a complementação é a parte mais interessante. Né, Liet? A complementação da história é a parte mais interessante de todas, né, de todas. Esqueci de falar isso aí ocorreu em 1900, a data, né? Isso ocorreu em 1979. Então, eles colocaram uma marca aqui no pulso dela, os Greys, em forma de triângulo invertido, e aqui eles colocaram um soro nela. E esse soro, ela não conseguia se mexer, tá? Por causa desse soro, em forma de triângulo, bem aqui. Aqui seria o quê, Liet? No pulso, né? No pulso, em forma de triângulo invertido, que era um soro para que a garotinha não conseguisse de forma alguma se mexer. Então ela ficava paralisada, ela só conseguia falar, mas não conseguia mexer para lugar nenhum, ela não tinha como reagir, tá? Qualquer tipo de reação. E eles curaram, também esqueci de falar, ela teve uma perfuração no estômago, né, causada pelos Greys, e os nossos amigos, eles cuidaram disso daí, né? Eles cuidaram de todos os seus ferimentos. Que rasgo, não sei como consegui isso, eu consegui rasgar minha camisa aqui. É coisa que acontece. A camisa rasgou. Acho que foi o botão que sumiu, gente. Uhum. Botão aqui, acho que é por causa da minha prancheta. Enroscou na camisa a prancheta e eu perdi um botão. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Então, o que aconteceu, meus amigos? Ela foi resgatada por um grupo de pleiadianos, teletransportada para outra nave. Aí vocês perguntam assim, como que eles foram para a nave pleiadiana? Ela foi teletransportada, veio uma luz muito forte. Então, eles passaram da nave dos Greys para a nave dos pleiadianos. Então, foi um teletransporte. Né? Ela foi passada para a nave dos Greys e ela se comunicava, desde então, depois que ela retornou para sua casa, ela se comunicava com Toran. Tá? Toran.
Então, eles tinham implantes, né, no sistema nervoso e controlavam o nosso, que agora era controlado pelos pleiadianos. Porque, diferente dos Greys, os pleiadianos, eles respeitam os nossos pensamentos. Então, eles não invadem, ela explica, eles não invadem a privacidade da sua mente. Então, ela tinha que estar com uma vibração correta, chamar eles, olha que interessante, gente. Ela tinha que convidar eles, senão eles não se comunicavam. Porque eles não queriam ser entrões, né? Como se diz por aí, gente. Pentelhos, entrões, invasores, e eles jamais entravam na privacidade da sua mente, como os extraterrestres negativos fazem, né? Nós vemos aqui no caso do Neuralink, né? Ela faz uma relação com do Elon Musk, que é um projeto do Elon Musk, que é um chip no meio da cabeça, onde você não vai ter nem privacidade dos seus pensamentos. Olha que coisa terrível. Nem dos seus pensamentos você vai ter privacidade. Então vai ser uma coisa absurda. Estou falando de um plano absurdo, né, que vem do transhumanismo, só para vocês entenderem da onde que vai isso daí, né? Da onde que é a origem disso também, né? E ela fala, interessante aqui, em 9/11/2018, ela ficou 15 anos sem se comunicar com os Torã, né, com os pleiadianos, no caso dos pleiadianos. Ela ficou todo esse tempo, e ela fala de um incidente, o incidente Shannon, no aeroporto da Irlanda. Então, ela estava numa noite, ela chegou, e ela olhou para o céu, e viu duas naves, e ela sabia que eram os pleiadianos. Eles estavam assim, brincando, mostrando assim, olha aqui, nós estamos presentes. E depois eles partiram. Depois que isso aconteceu, meus amigos, teve um incidente no aeroporto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha só que interessante. Nave pleiadiana, incidente em Shannon, Irlanda. Tá? Teve uma matéria, tá? Que foi em novembro, aqui na mesma data que ela fala. Teve esse incidente onde o avião, né? No aeroporto, eles viram essas naves extraterrestres. Isso ocorreu na Irlanda. E era uma nave pleiadiana, tá? Pleiadiana que entra em contato com a nossa amiga Dana. A Dana também fala, né? Ela fala que ela fala também de eles serem seres benevolentes, né? E uma vez também ela esteve, antes disso, né? Ela esteve com o Torã numa nave pleiadiana, juntamente com uma senhora siriana. Então, nem sempre só tem pleiadianos. Às vezes também tem sirianos, porque ela também foi levada várias vezes, Eliette, para conversar com os pleiadianos, né? Várias vezes, né? Então, eles lutam pelo equilíbrio, né? Para permitir que a força, né? Que o ser humano possa fazer a escolha, porque eles não interferem as suas próprias escolhas, porque os pleiadianos não interferem no nosso livre-arbítrio, tá? Não interferem. Então, os pleiadianos é a aliança militar da aliança da Terra. Então, os pleiadianos, eles coordenam a aliança da Terra, que é coordenada pelos pleiadianos, que respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, ela teve contato com a federação e diz que eles querem, um dos requisitos, até para eles se manifestarem no mundo, olha que coisa simples, é bem simples, que eles não se manifestaram ainda, porque eles querem que a humanidade entenda que nós somos iguais a eles. Você tem que sentir um igual a ele. Eles não querem que nós nos sentimos inferiores. Então, que o ser humano tem síndrome de vira-lata e se sente inferior à confederação. Então, como que nós vamos poder fazer parte da confederação se nós sentimos seres inferiores? Eles não querem isso de forma alguma, né? Então, se você sentir inferior, até o Torã falou, você continua escravo. Enquanto você sentir que você é inferior, que você não pode fazer parte da confederação, que não vai vir um mundo melhor, você está com o espírito de escravo, porque o ser humano tem aquela tendência, já falei várias vezes para vocês, de cultuar seres, né, Liette? De querer líderes, entregar o seu poder para governos,
para líderes religiosos, e assim sustenta o ciclo da dominação, do controle. Então, esse é um requisito muito importante, uma instrução dos nossos amigos pleiadianos. Nós temos que entender que nós somos iguais a eles. Não somos nem melhores e nem piores. Somos iguais. Tá? Quem chamou a confederação, chamou a atenção da confederação para o que está ocorrendo aqui na Terra, sobre o caso da Terra, mais propriamente dito, né, foi os andromedanos. O Alex Collier, né, também fala, e interessante que os dois falam a mesma coisa, tanto o Alex Collier quanto a Helena Dana têm o mesmo discurso. Isso é bem interessante porque nenhum conhece o outro. Né? Há 400 anos, porque os andromedanos eles constataram que se não houvesse uma interferência da confederação, daqui 400 anos, no futuro, a Terra se tornaria uma tirania, que no futuro iria ameaçar a Confederação Intergaláctica. Né? Então, tanto a Terra quanto a Lua e Marte, isso é bem interessante, porque nós sabemos que tem bases na Lua, né? Então já existem bases militares na Lua, e em Marte também, que já existem colônias em Marte. Há tempos, né? Desde o tempo da SS, já existem colônias em Marte. Né? Então, o planeta Terra, 400 anos no futuro, se foi detectado pelos andromedanos, então eles chamaram a atenção, olha, tem um planeta lá, se chama Terra. Se nós não intervirmos, nós não fizermos nada, daqui 400 anos, lá vai ser o epicentro do mal no universo. Olha que coisa terrível, gente. Aqui seria o epicentro da escuridão do universo. Seria a sede dos draconianos aqui, gente. De todos os seres criminosos do universo. E iria ameaçar a paz e a tranquilidade do universo. Por esse motivo, toda a galáxia se volta os seus olhos para o caso da Terra. Aí você vai perguntar, mas por que estamos sofrendo tantos problemas? Porque o modo operante da confederação, meus amigos, o modo operante da confederação não é batalha. Se nós tivéssemos uma batalha aqui, a confederação viesse aqui como se fosse uma intervenção militar, né, Lídia? Acabasse com tudo, porque para eles é muito fácil fazer isso, nós não teríamos ascensão espiritual. Isso diminuiria a nossa vibração, nós teríamos eles como Deus, eles falaram assim, eles iam virar deidades e ia estragar tudo. Em questão de 20, 30 anos, nós voltaríamos para o mesmo estado que nós nos encontramos e até pior. Isso é palavra do Torá. Pior ainda. Estaríamos numa situação pior do que nós nos encontramos atualmente. Então, olha como é importante essas coisas. Então, esses seres, eles têm um critério, eles têm um padrão de proceder, né, de procedimento, que é sempre pela via pacífica e pelo livre-arbítrio. Pelo livre-arbítrio. Ele conta mais ainda, né, os pleiadianos, nossos amigos pleiadianos, ele conta mais ainda, eu vou até botar aqui na nave, deixa eu ver para ver vocês, eu quero olhar vocês, que assim eu fico sem olhar vocês. Outro fator importante é que, para nós entrarmos na quarta e na quinta dimensão, nós temos que desfazer do karma. Então, mesmo aqueles despertos ainda têm karmas pendentes. Vocês entenderam? Então, o sofrimento, ele tem duas questões. Se livrar do karma pendente. Se livrar do karma pendente, que é importante, que é um requisito importantíssimo para entrarmos na quarta, quinta dimensão, e abrir os olhos da população. Então, uma das formas de você fazer um pequenino birrento olhar a realidade é através de um bom tapa, né, Lete? Tapa, né? Aquela psicologia infantil, né, das antigas. E é mais ou menos isso que está ocorrendo aqui no planeta Terra. Porque se a humanidade não identificar o inimigo, entender, o pessoal da Cabal é o inimigo, os Greys são os inimigos. Os governos são controlados pela Cabal, eles são os nossos inimigos. Se as pessoas não entenderem isso, elas não estarão aptas para entrar na quarta e na quinta dimensão. Então, apesar desse sofrimento, ele é necessário. É claro que eles não vão deixar
eles atuaram, eu vou mostrar aqui para você, vão deixar uma aniquilação, né, Liette? Um apocalipse, algo que realmente possa comprometer a civilização. Ou seja, algo parecido com o que aconteceu já no passado, né, Liette? Um extermínio, dizimar a população, coisas do gênero. Mas o despertar da consciência é um fator predominante. Eles querem ser convidados. Então, Torã, ele fala bem claro, a humanidade precisa nos convidar, autorizar a transição planetária, para que ela possa acontecer. Vocês estão entendendo, meus queridos? Outra coisa também importante. O planeta dominante é responsável pelos outros. Então, se você tem um sistema solar e tem um planeta dominante, esse planeta dominante são uma das regras. Isso é um dos tratados que tem que ser cumpridos. Existem regras para ação. Uma das regras é respeitar o livre-arbítrio. Então, eles têm muito medo, olha, parece até brincadeira, desde a década de 50, porque a primeira vez que os pleiadianos tiveram contato com o governo dos Estados Unidos foi em 1957, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Foi a primeira vez que os pleiadianos tiveram contato. E se a Terra escolher os escuros, eles não podem fazer nada, olha, gente, escolher os escuros. Porque nós temos livre-arbítrio, então você tem que escolher nós, não os escuros, não os reptilianos, não os Greys, não a Cabal. E o mais interessante, como a maioria, ele fala, mas como nós vamos resolver isso se a maioria está no sono profundo? A internet está dando uma caidinha, viu? Acho que tem que parar aí. Mas a minha está dando problema. Ela está dando uma caída. A internet está ok, meus amigos? Está ok? Está dando problema? Tá andando? Agora acho que voltou. Agora voltou normal. Ela deu uma destabilizada, né? Ela deu uma oscilada. Deu uma oscilada aqui na internet, né? Então, o planeta dominante é responsável pelos outros e seu desenvolvimento, dos nativos. Então, só para vocês terem uma ideia, a Terra é responsável pelos inceptoides de Marte. Os inceptoides de Marte estão sendo hostilizados pelo Indarf, pelos alemães. Por isso, os pleiadianos estão intervindo. Porque eles são nativos, isso não é uma coisa que nós deveríamos fazer, né? É a nossa missão, como nós não podemos, né? Porque nós somos impedidos de fazer isso, eles sabem disso, eles estão fazendo isso por eles. Então eles são os nativos. Então é muito importante, aí a gente fala de nativos, é importante respeitar os povos, né, indígenas, né, gente? É como se fossem os receptoides, são os índios do nosso sistema solar. Então respeito aos nativos. Respeitar a cultura deles, a forma como se desenvolve, o território deles, os recursos deles. Né? Então, isso é muito importante, né? E nós temos essa responsabilidade. Né? Então, o Torã, ele tem contato com o loirão, tá? Segundo Helena Dana, ele é o mentor do loirão, do Donald. Tá? Ele é o mentor. É o mesmo que se comunica com Helena Dana, tá? E tem contato, que por sua vez tem contato com a aliança. Ela conta também que possivelmente, ela não tem certeza, ela não quis revelar isso, ela foi perguntada, né, Leti? Que a esposa, a Melania, né, chama ela? A Melania tem origem extraterrestre. Isto segundo a Helena Dana, não sou eu que estou falando, ok? E faz muito sentido, porque a gente pega um assunto que tem harmonia, que está em consonância com os acontecimentos. E é bem interessante as canalizações da Dana, porque ela fica falando só, né, Nete, palavras bonitas, mas não tem objetividade. As canalizações dela são diferentes, são mensagens diretas, de exopolítica, mensagens práticas. Mensagens práticas, isso que é interessante. E os pleiadianos eles estão se comunicando agora com Estados Unidos, Israel, França e Japão, tá? Japão e alguns outros países também. Tá? Pode ser até o Brasil, mas isso que ela sabe. Aquele conhecimento. França e Estados Unidos. Tá aqui. Estados Unidos, Israel, França e Japão. E entre outros países que ela não citou. Entre outros países também, que não foi citado, tá? Então, os pleiadianos estão nos auxiliando, eles estão ajudando, isso palavras de Torã, para que a humanidade salve a si mesma. Vocês entenderam? Nós vamos deixar todas as condições, mas o fato é que a humanidade deve fazer a sua própria salvação. Para nos ajudar, né, a nos salvar.
Então, eles estão aqui para nos ajudar a nos salvar. Nós mesmos. A nós mesmos. Vou ficar chorando atrás. Tá? Intervenção causaria, ele fala ainda mais, se nós fizéssemos uma intervenção agora, nós causaríamos mais estresse. Muito estresse. Seria muito estressante para as pessoas. Porque haveria uma batalha, porque eles iam usar de terrorismo. Ele é bem claro, se tivesse uma intervenção da Confederação Intergaláctica, pelo menos 1/3 da humanidade ia perder a vida. Seria um desastre, assim, terrível, né, Lite? Uhum. Ou seja, 1/3 da humanidade dá mais de 1 bilhão de pessoas. Então seria algo, assim, tremendamente desastroso. Tremendamente desastroso. E ele é bem claro, a guerra não acabou. Torã é muito claro. Então, se nós salvássemos vocês, com uma intervenção, a humanidade não teria aprendido as lições, olha, as suas próprias lições. E mais cedo ou mais tarde, ela retornaria ao estado que ela se encontra agora e até pior. Olha que incrível, gente. E é verdade, né? E a mensagem do Torã é: nós nunca vamos decepcionar vocês. Jamais. Nós não vamos decepcionar vocês, de forma alguma. Existe uma raça de pleiadianos. Os pleiadianos estão monitorando a Terra há muito tempo. Há milhares de anos. E para eles monitorarem a Terra mais perto, eles têm uma base em Vênus. Por isso que eu tive que apresentar para vocês do lixo industrial, né, Liette? Né? O suposto lixo industrial está dando oscilação na internet, Liette. Fala para eles dizerem. Né? Tem um lixo espacial em Vênus, porque eles habitam lá, no interior do planeta Vênus. Eles habitam no interior do planeta Vênus. Só que os pleiadianos que se desenvolveram no interior de Vênus, eles não têm essa característica de loiros, os olhos azuis. Eles já têm cabelos castanhos e olhos escuros. E eles são muito parecidos com os seres humanos. Se ele andasse na rua, né, gente, você não conseguiria ver a diferença, porque o pleiadiano já é parecido. Agora, esses pleiadianos de Vênus são mais parecidos ainda, porque como eles estão sob a energia do nosso sistema solar, isso afeta o DNA deles e a aparência. Como eles já estão milhares de anos, né, Liette? Então eles são modificados, são pleiadianos modificados, que evoluíram segundo o nosso sistema solar. Entendeu? Como se fosse um projeto. Lembra que eu falei para vocês que cada sistema solar produz o seu tipo de ser? Então, eles receberam essa influência do nosso Sol. E hoje eles têm características humanas, tá? Esses pleiadianos de Vênus. Agora eu vou falar para vocês o seguinte, sobre os 12 Majestic. Então, nós sabemos que os 12 Majestic... Deixa eu retornar aqui. Os 12 Majestic... e do presidente Eisenhower. Só que antes do Eisenhower, quem preparou o acordo foi esse camarada aqui, que é o presidente Truman. O presidente Truman, que foi o antecessor do presidente Eisenhower. Então, ele que recebeu os 12 Majestic, ele também que soube do Forrestal, né? O Forrestal foi um dos membros dos 12 Majestic que não aceitou essa trama. Ele não aceitou esse motim, essa conspiração contra o governo dos Estados Unidos, e ele acabou sendo levado para um hospício, né, um manicômio, e ele se suicidou, né? Diz a história, né, Nietzsche? Na verdade, foi queima de arquivo, né? Como nós sabemos. O Forrestal, que foi membro dos 12 Majestic originais, né? O Forrestal, James Forrestal, né? Secretário, que era secretário dos Estados Unidos. Só uma licencinha para beber uma água. Então, o Eisenhower, ele foi pressionado a ter que assinar esse acordo e ceder os seus poderes para os 12 Majestic. Por quê? Porque lembre-se que teve o caso dos OVNIs em Washington, que eram, na verdade, OVNIs da SS. Tá? Esse evento foi muito bem documentado. Muito bem documentado. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês a respeito disso aqui. Eu tenho aqui algum lugar que não estava aqui para falar na live.
Não, tudo bem. Vamos voltar aqui. Mas aconteceu em Washington, né? Que Washington, se você pode procurar sobre o que ocorreu em Washington DC no início da década de 50. Então ele estava sendo muito pressionado mesmo. Teve também, em 1942, antes disso ainda, a questão da Batalha de Los Angeles, em 1942, onde os Greys também estavam pressionando os Estados Unidos para cumprirem parte do acordo, porque o acordo era o seguinte: os Estados Unidos ganham a guerra, mas a SS vai formar a NASA, isso foi em 1958, vai compor a NASA, vai ficar na mão da SS, né? E haverá a Frota Negra, o ICC, o Comércio Interplanetário, né? Interplanetário, Aglomerado Empresarial Interplanetário, né? Que formou a Frota Negra, e depois o INDARF, o Serviço Secreto Espacial. Então, ele seria e o Deep State. Então, tem pessoas que perguntam para mim: o que é o Deep State? Você vê para lá, Deep State para cá, Deep State para lá, e ninguém fala o que é de fato o Deep State. Deep State, meu querido, é os 12 Majestic. Tá? Este é o Deep State. Cada país do mundo tem os seus 12 Majestic. Não quer dizer que são 12, tá? Pode ser menos para um grupo menor de pessoas. Mas todos os países têm o governo oculto, tá? Que realmente manda de verdade. Então, isso foi uma tática até para manipular os governos. Então, tem um governo de faz de conta, né? Do presidente, né, gente? E um governo do Deep State que manda de verdade. Tá ok? Então, o Truman pressionou, ele já preparou o terreno, toda uma circunstância, para que o Eisenhower ficasse encurralado. E o presidente Eisenhower, posteriormente, foi obrigado a assinar esse acordo em 1952. Em 1957, deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês. 1957. 1957. Conta a história do Valiant Thor. Valiant Thor foi um extraterrestre que foi encontrado no dia 16 de março de 1957. Diz que ele estava parado na nave, gente, vestido com roupas da Terra. Olha que incrível. Numa nave espacial, com os braços cruzados, assobiando, esperando a polícia chegar. É isso mesmo, meus amigos. Estava lá esperando a polícia chegar. E a polícia chegou, né? Os militares, ele foi abordado, falou: eu vim em paz. Falou: não, fica tranquilo. Falando inglês, melhor de tudo, sem sotaque. Falando inglês, sem sotaque. Eu só quero falar com o presidente de vocês. Né? Com outras palavras, leve até o seu líder, né? Eu preciso entrar em contato. Depois ele foi entrevistado várias vezes, entrevistado não, né? Interrogado, ele sempre muito calmo, benevolente. O Valiant Thor é esse aqui, né, gente? Tá na frente, né? Esse é o Valiant Thor. Esse aqui, o primeiro, tá? Esse segundo aqui não sabe o que é, também deve ser um pleiadiano. E essa terceira aqui é conhecida da Ana, porque ela esteve numa espaçonave, ela reconheceu ela, e o nome dela é Gillian, tá? Essa loira aqui também é pleiadiana, tá? Isso aconteceu em 1957. E ele foi interrogado, depois de muita conversa, ele conseguiu uma audiência com Eisenhower, né? O próprio Eisenhower ficou sabendo: não, vou conversar com você sim, né? E quando ele foi conversar com ele, falou o seguinte: olha, presidente, você tem que tomar uma decisão muito certeira agora, porque existem os camaradas aí que são Greys, os reptilianos, eles são opressores, eles são dominadores, eles são imperialistas, e nós queremos que vocês mudem os seus tipos de governo, que vocês promovam a paz. Então, o primeiro requisito é que termine todo esse projeto nuclear, né, de Guerra das Estrelas. Isso plena em Guerra Fria aconteceu. Então, isso vai ter que ser interrompido, tá? A primeira coisa que você precisa fazer. E nós queremos confederar a Terra, tá? Eu sou da Confederação Intergaláctica. Essa conversa que ele teve com o presidente Eisenhower, tá? É desse jeito mesmo. Aí o presidente Eisenhower, ele viu o acordo que ele fez com os 12 Majestic, ele teve acesso, né? Ele fez uma investigação,
Falou, não, mas eu já assinei com os Greys. Eu já assinei com os Greys. Falou, olha, nós podemos agir apenas com autorização da população. E os representantes do mundo, né, os governantes, os reptilianos, os Greys sabendo disso, eles sabem que os representantes respondem pela a população. Mas ele falou, olha, você assinou isso daí, mas se no seu coração você quer paz, se no seu coração você quer o fim desse confronto aí com a Rússia, porque nós também estamos contactando a Rússia. Nós estamos contactando vários países do mundo, e nós temos um plano. Então, continue, ele falou, você já assinou, tá? Você vai ter um sucessor. O sucessor dele foi o JFK Kennedy, tá? O presidente Kennedy. E nós vamos ouvir o coração de vocês. Esse vai ser o acordo. Através do coração. Se os governantes, olha, quando tiverem governantes que tiverem o coração para a luz, nós vamos cumprir esse acordo com a humanidade. E na década de 60, começou as naves pleiadianas a desarmarem todas as armas nucleares. E terminou em 1990. Então, hoje não existe nenhuma arma nuclear ativa, porque elas foram todas desarmadas pelos pleiadianos, tá? Pelos pleiadianos. Então, essa história aqui é impressionante. O próprio presidente Kennedy, nesse documento aqui, ele descobriu sobre os 12 Majestic. Já sabia. Ele ia revelar a respeito dos OVNIs, né, Liette? De uma forma que essas tecnologias viessem para nós, mas não dos... Olha que interessante. Quanto mais você estuda, mais você vai aprendendo. Não a tecnologia aos mods. Por isso que eu apresentei para vocês, meus amigos, a questão de Carlos II, também que eles tinham tecnologia, mas era uma tecnologia de máquina. Uma tecnologia de vibração. Uma tecnologia que é compatível à ascensão espiritual. Tá? Esse é o documento do presidente Kennedy. Então, o presidente Kennedy foi uma pessoa maravilhosa, e assim surgiu a Aliança da Terra, tá, meus queridos? Assim surgiu a Aliança da Terra. Aqui tem mais imagens, tá? Aqui são todos pleiadianos, tá? Todos pleiadianos. E assim se sucedeu, né? Sucedeu assim. Então, a mensagem deles para a humanidade é: tudo isso que está acontecendo é necessário, porque a Terra, o ser humano, pelo menos 10% da população, porque é o seguinte, se 10% da população conscientemente aceitarem a confederação, olha que isso, no fim é isso, é aceitar a confederação. 10% aceitarem serem confederados, a Terra será liberta. Vocês entenderam, meus queridos? Por isso que a gente fala de 10% da população. Para que a Terra como um todo. Porque você fala assim, mas 90% não ganha, não é uma democracia? 90% ganha de 10%, mas, no entanto, esses 90% eles estão dormindo, estão hipnotizados, então eles não contam. Olha que interessante. Eles não contam. Eles não vão para essa contabilização, porque eles estão dormindo em berço esplêndido, são ignorantes. Vocês entenderam, meus queridos? Então, eles precisam ser convidados, simplesmente eles querem uma coisa, autorização. É isso que a Ana fala. A Dana, né? Eu coloquei que ela é Ana, hein? Eu cismei agora. A Dana apresenta que é a maior canalizadora dos pleiadianos. Então, tem o Valiant Thor, o nome dela, nome difícil aqui, você lembra? É Gillian. A Gillian e o Toran, tá? E o Toran também, esse que ele conheceu, porque ela foi abduzida. E era o mesmo ser, né, Nete? Era a mesma pessoa. Ela reconheceu ele. Eu fiquei assim, perplexo. Mostrou a foto, né, Nete? Ela reconheceu essas pessoas. Ela conheceu a Gine. E ela nem sabia desse fato. Olha que impressionante, gente. Não é incrível? Reconheceu e falou, era ela mesma que eu vi na espaçonave. Era ela. Eram essas pessoas. Então é algo assim fantástico. Quando a gente fala que está nas nossas mãos, está, de fato, nas nossas mãos. A vitória está nas nossas mãos. Nós temos que tomar posse, autorizar a ação, a intervenção dos nossos amigos, porque eles não vão fazer algo, tá, sem a nossa autorização. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Seres positivos são assim. Vocês entenderam? E outra coisa também, diz que nós temos que aprender. Olha, Liette, isso aí é um aprendizado.
Porque se fosse de outra forma, é lógico que eles não vão evitar. Eles evitaram um holocausto nuclear, meu querido. Os pleiadianos. Eles fizeram isso por nós. Então eles estão cuidando da gente. Então você não tem que duvidar. Eles já interviram aqui na Terra várias e várias vezes. E agora não vai ser diferente. Só que muitas vezes isso também é feito para que outras mais pessoas, né, que despertem, né? Despertem para a luz e possam fazer parte da transição planetária. Porque o objetivo deles é levar toda a humanidade. Eles não querem deixar ninguém para trás, porque eles têm um amor crístico. Vocês estão entendendo? Não querem deixar ninguém para trás. E é engraçado, ao mesmo tempo que as pessoas têm pressa que as coisas aconteçam, eles ficam perguntando para mim todo momento, mas meu filho e meu tio... Vocês entenderam, meu querido? Às vezes a pessoa fala, mas não é problema meu, é o tio, é do outro, né, gente? Não é meu parente. Então, o objetivo é levar todas as pessoas a ingressarem à transição planetária. Então, eles fazem isso por amor, eles não querem nada em troca, absolutamente nada em troca da gente. Simplesmente eles querem ser convidados. Olha, eles não querem. Olha, você já imaginou uma coisa dessa? Você parar para pensar? Eu não quero vir aqui ajudar você para você sentir menos do que eu. Não quero isso. Vocês são iguais. Vocês vão ser da confederação. Então, vocês não vão ser subjugados. E não querem ser adorados, mas de jeito nenhum, né, gente? Divindade, mestres, tudo errado. Meus amigos, nem Sananda, Jesus, jamais quis ser adorado. Ele queria que seguisse o exemplo dele. Entendeu? Nós ascendêssemos. O desejo de Sananda é que todos entrássemos na 12ª dimensão. É isso. É isso que ele queria. Era só isso. Vamos seguir o exemplo aqui, ó. Nós somos seres de luz, nós somos importantes. Toda hora o Torã fala isso, né? Toda hora. Vocês são importantes. Vocês têm um potencial incrível, imenso. Nós somos da 5ª dimensão, vocês têm condições de chegar na 12ª dimensão. Então por que vocês têm esse complexo de inferioridade? Por que vocês se sentem inferiores? Eles não entendem isso. Eles não compreendem. Vocês entenderam, meus amigos? Então, vamos erguer nossas cabeças. E quando eu falo ser o igual, não é ser mais importante. É comunidade. Você está entendendo? Comunidade. Quem ama, não subjuga. Quem ama, coloca você no mesmo lugar, né? Compartilha. É isso que Jesus fez. Olha, eu fiz isso, as pessoas não entenderam o que ele falou. Até na Bíblia mesmo, apesar de todas as deturpações, deixa tão claro. Olha, eu fiz todos esses milagres através da energia da vibração, porque eu consigo vibrar na 12ª dimensão, eu consigo curar as pessoas. Vocês podem fazer também. Até mais do que eu. Foi isso que ele falou. Então ele quer igualdade. Você entendeu? Isso é a característica de um ser benevolente. Ser benevolente não quer ser adorado. Sabe quem quer ser adorado? Os escuros. Seres extraterrestres negativos. Esses querem ser adorados. Esses querem, né, gente? Você tem que adorar ele, ficar lá subjugado, né, escravo, submisso, dependente. Eles gostam de você ser muito dependente. Quanto mais dependente você for, mais escravo você será. Isso é característica de seres extraterrestres negativos. Seres extraterrestres positivos não agem dessa forma. A Confederação está nos convidando. Então, vamos ser a 50ª nação. Coloque no seu coração. Eu vou fazer parte da Confederação Intergaláctica. Tá? Então, esta é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Né? Uma mensagem muito bonita. E vamos entender que a situação é mais fácil do que você imagina. Você acha que é tão difícil, mas é tão simples. Para eles falam assim, poxa, é tão fácil. As pessoas estão chorando, esperando. É tão fácil. O socorro está em você mesmo. O socorro está em você mesmo. Chorando, esperando alguém. A configuração já fizeram tudo que tinha que fazer. Ó, não tem como destruir o planeta. Os reptilianos não conseguem sair daqui, não conseguem nem entrar, nem sair. Entendeu? As armas de destruição em massa, todas canceladas. Então, o que tem aí é só uma farsa. Né? Não tem como ser o apocalipse de forma alguma. Ok? Repete de novo, que é só 10% se acordar. Então, apenas 10%. Tá? 10% da população. Sabe o que é 10% acordar? A gente fala, meditação, né? Lógico, meditação é importante, serviço aos outros, mas não é você ser perfeito, meu querido. Tem pessoa que fica preocupada, mas eu como chocolate, o outro fala que porque fuma, porque o outro toma cerveja. Não é isso.
10% que querem fazer parte da confederação já é o suficiente. Nem se você... É incrível, né, gente? É isso que o Torã falou. É só isso. As pessoas ficam desanimadas, que acham que todo mundo tem que acordar, né? Não é todo mundo que tem que acordar. É apenas 10% da humanidade. Porque o resto não conta, gente. Não é voto. Eles não sabem nem o que estou fazendo no mundo. Então não conta. Né? Não é contabilizado nos votos. Não são votos válidos. 10% Não é isso, né? Não são votos válidos. Vamos colocar assim. Não são votos válidos. Então, eles falaram bem simples. A humanidade escolher a gente no lugar, é só isso. Não escolhe os Greys. Essa mensagem que ele colocou. O que ele falou para o presidente Eisenhower, Torã, é mesmo, vale para nós hoje. Você entendeu, Leco? Não escolha os Greys. Não escolha a Cabal. Não queira isso para você. Teve uma hora que eu até falei, né, da confederação. Tem pessoas que falam assim, mas eu gosto muito da minha vida como ela está. Olha, é assim. Eu gosto assim, eu gosto de televisão, eu gosto disso aqui. Gosto mesmo de futebolzinho, tomar uma cervejinha, sair por aí. Essa é a vida que eu quero, eu não quero esse negócio aí, é muito estranho. Eu tenho medo. Tenho medo. Medo da luz. Né? Tem muitas pessoas que têm medo da luz. Aquela síndrome de vira-lata, né? É a velha síndrome de vira-lata. Então já estamos com a live já com 1h36. Muito grato por estar nos ouvindo. Muito grato também para as pessoas que estão cooperando, né? Porque esse canal aqui, né, Lete? Só por vocês mesmos, são maravilhosos, o computador, tudo que nós temos aqui, é tudo graças a vocês. Até a internet, né, Lete? Porque a gente tem que ter internet 240 MB. As pessoas estão muito preocupadas. Mas como que a gente vai... 700 milhões para dar 10%? Não, mas eu falei, faça a sua parte. É interessante o seguinte, quanto mais pessoas vibrarem, você vai ter a capacidade de contagiar mais pessoas. E um detalhe, não é ser um ser perfeito, pessoal, não. Tem que estar despertado, tem que ser um santo. Não é isso, meu querido. Tá? Ninguém é santo aqui, nós somos pessoas imperfeitas. É simplesmente querer um mundo melhor. É só isso. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com os outros. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque isso vai acontecer de qualquer forma. Agora vamos supor que ninguém quer saber de nada. Ninguém vai saber de nada. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aquele plano, né, Lenete, que eu falei? Vai ter que eliminar toda a população. Nós não queremos isso. Então, e vai ficar só os despertos. Só que a gente vai dar, o pleiadiano é assim, é misericórdia, é amor crístico. A gente vai dar oportunidade até o último segundo, gente. Pode ter certeza, até o último segundo. O último segundo, porque o ideal é não deixar ninguém para trás. Enquanto houver oportunidades de nós salvarmos o planeta inteiro para o despertar da consciência, para a ascensão espiritual, eles vão esperar. Torã foi muito claro, né, Lente? Muito claro, eles vão esperar. Porque todos são importantes. Então você tem que entender, todo mundo é importante. Quando você começar a entender isso, você começar a ter o despertar da consciência, né, gente? Amor pelas pessoas. Amor, benevolência. Então, isso é um requisito importantíssimo. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Muito grato, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dessa live, dê o seu like. Se inscreva nesse canal e no outro canal 02, né, que vai ter as perguntas e respostas, né, Lente? Uma deve ser pergunta de muita gente. A pessoa aqui está falando como devemos agir para que eles saibam que nós queremos sua intervenção. Peça, fala assim, Pleiadiano, eu quero fazer parte da Confederação Galáctica. Só isso. Só isso. Eu acho que até o que está acontecendo no Brasil parece muito, né, Lete, com os pleiadianos. Muito, é mesmo. É igualzinho. Peça. Então, tem gente que tá morrendo de vontade de pegar os escuros, igual o Torã pegou o Grey pelo pescoço, tinha. Entendeu? Esganou, estrangulou. Só que aí você precisa autorizar. Autoriza que isso aconteça. O presidente está na situação dos pleiadianos, né? O capitão, ele falou, peça que eu vou fazer. É mais ou menos a situação dos pleiadianos, é mais ou menos igual. Peça e eu farei. Peça. Só somos nós que vamos fazer. Eu farei. Então vamos fazer a nossa parte, é mais ou menos análoga, né, gente? É muito parecido. É uma situação análoga. Uma situação até muito parecida, né? Muito parecida. Então, gratidão pela audiência, gratidão por você estar aqui nessa live, porque o nosso ideal, a nossa ideia de estudo, de pesquisa, é ajudar vocês de alguma forma, através de informações, mostrando uma nova perspectiva de realidade, mostrar o mundo como ele é de fato, como os dimensionais agem de fato, tá? Agora estou sentindo, é engraçado que eu estudei tanto, quando eu estudo, geralmente eu sinto a empatia, né?
Para os arcturianos é muito fácil, né, gente? Os pleiadianos eu não senti, mas agora eu senti. Agora eu senti. Agora eu senti exatamente, né, a presença. Né? É como se ele estivesse falando. Então, os pleiadianos são muito práticos, eles são diferentes dos arcturianos, eles têm outra energia. Eles são mais pragmáticos. A gente até estudando um pouco mais sobre eles, eles são bem mais pragmáticos. Eles têm uma visão, eles são mais humanos, né, gente? Apesar de serem dimensionais, eles são mais humanos, assim, mais perto do que a gente é, né, no nosso dia a dia. Eles são mais humanos que os outros. Não estou falando que, assim, são mais parecidos do que a gente é, né, gente? Mais próximos da gente. Mais próximos. Então a gente entende eles melhor. Os arcturianos é uma coisa mais espiritual, né, gente? Mas, assim, os pleiadianos, eles já são mais... Eles são mais nervosinhos também, né? Eles gostam de ação rápida. Eles gostam de uma ação rápida. Né? Porque eles são militares. É bom vocês entenderem que os pleiadianos têm esses uniformes azuis. E eles são os militares da confederação. Né? Ações militares. E seres benevolentes. Né? Seres benevolentes, de luz. Então, gratidão pela presença de todos. Né? Autorizo exatamente aqui. Maravilha. Aqui, ó. Gratidão. Quero esse espírito aqui. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Aqui, gostei disso aqui, ó. Célia Pires, de parabéns. É isso mesmo, tá? Todos vamos ter esse espírito, né? Eu autorizo agora, já, exatamente. Esse é o espírito. A Célia que pegou o espírito da coisa. Maravilhoso. Agora entenderam o X da questão. É tão simples, tá? Tão simples. Exatamente isso. Então, é uma maravilha. Muito obrigado mesmo. Eu autorizo muito bem. Exatamente isso. Então, muito obrigado pela presença de todos. Até uma próxima live.